você contar um pouquinho do histórico, né, da Comissão de Defesa dos Aparados da Serra. Isso, então nós começamos a atuação no início da década de 90, quando existiam projetos de exploração turística do Parque Nacional dos Aparados da Serra, que ainda não tinha sequer plano de manejo, não tinha uma estrutura para receber o turismo, e o governo, na época, o governo estadual, estimulando projetos de turismo massivo na área sem que ela tivesse estrutura. Então, isso motivou a nossa participação com acampamentos na área, acampamentos de denúncia do que significaria essa estrutura, com mutirões de limpeza, né, porque o turismo, que ainda hoje, né, muitas pessoas ainda deixam lixo, deixam resíduos nas áreas. Então, fazemos isso como forma de conscientização, abaixo-assinados contra esse tipo de empreendimento. E com isso fizemos uma mobilização grande que redundou na não execução daquele projeto turístico pensado inicialmente. Então, se fez trabalhos com artistas também para que retratassem, e talvez de diversas obras, tanto de artes visuais, ou de poemas, ou de outras formas de arte, retratassem aquelas paisagens do Cânion do Itambezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Acompanhamos a luta pela criação também e pela defesa do Cânion da Fortaleza, que hoje faz parte do Parque Nacional da Serra Geral, com outros cânions ali daquele complexo entre o Itambezinho no caso, até entre o Cânion do Faxinalzinho e o Cânion da Fortaleza, que esse também foi criado na década de 90, um parque mais recente, e já fazíamos visitas desde essa época a Urubici e a área do Parque Nacional de São Joaquim. Então começamos a acompanhar essa implantação do parque, né, e a movimentação turística nessas áreas que nós sempre defendemos, né, que a implantação das unidades de conservação e um turismo ordenado levariam a um grande desenvolvimento da região, né, que era uma região que vivia da pecuária, da extração de madeira, né, atividades extrativistas que tinham empregos muito mal remunerados para boa parte para a população trabalhadora desses locais, em que os recursos ficavam concentrados na mão de grandes proprietários. E o desenvolvimento do ecoturismo ele acaba levando a uma dispersão, ao surgimento de novos empreendimentos, à exploração melhor das propriedades. Muitas propriedades acabaram, ao longo do tempo, também se transformando em pousadas ou tendo atividades ecoturísticas, e com isso aumentando a renda nas regiões, né? Isso nós verificamos desde a década de 90, o que mudou a cidade de Cambará do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, o que mudou Urubici. Urubici tinha um hotel que não tinha... e Cambará também eram hotéis para receber vendedores de empresas que faziam vendas no comércio local. Então, eram hotéis que não tinham sequer banheiro nos quartos, assim, tinha um banheiro no fundo do corredor, era uma situação que não tinha preparação para receber visitantes, né? Tanto que a maior parte das vezes nós acampávamos nos locais porque não tinha, e sequer haviam locais organizados para camping, o camping era selvagem. Nós até gostávamos disso, pelo nosso espírito aventureiro, mas é evidente que isso não é suficiente para que a região se desenvolva. Então, hoje, 20 anos depois, praticamente 30 anos depois do início dessas nossas atividades, não que nós tenhamos sido responsáveis por isso, a responsabilidade foi da implantação das unidades de conservação, mas nós acompanhamos e monitoramos essa mudança. Essas cidades têm um desenvolvimento impressionante da área turística. Isso leva a gastronomia, aos empreendimentos de preparação de alimentos para os hotéis, né, padarias, receptivos, transporte, tudo isso com empregos muito melhores do que existiam na década de 90, levando a um aumento de renda média na região. Então, quando se fala que as unidades de conservação travam o desenvolvimento da região, é justamente o contrário. Quando nós temos áreas com atrativos cênicos, como os que nós temos na região dos Aparados da Serra, o
o correto aproveitamento leva a um desenvolvimento muito grande da região. Hoje, tanto os parques nacionais dos Aparados da Serra, quanto da Serra Geral, e o Parque Nacional de São Joaquim, que está de aniversário nos 60 anos, recebem mais de 100 mil visitantes por ano. Recebiam antes da pandemia, né? Lógico, agora nós estamos numa situação excepcional. Mas isso deve voltar ao normal. E voltando ao normal, a pandemia também despertou nas pessoas muito esse desejo de estar em contato com a natureza, de poder estar livre, né? Novamente, assim, nós que ficamos muito presos dentro de casa, e esses ambientes nos permitem essa noção de liberdade. E, felizmente, pelo que já acompanhamos, né, do plano de manejo, do plano de uso público, muitas dessas atividades serão atividades novas que nós mesmos não podemos fazer. Eu estou, assim, e muitos do nosso grupo com vontade de voltar ao parque para fazer essas trilhas novas, esses locais que antes não estavam permitidos a visitação, que ficavam em propriedades privadas, que não tinham sido regularizadas, para que nós possamos também aproveitar as belezas dessa área que são impressionantes. Impressionantes e inesquecíveis. Olha, a Miriam Prochnow aqui da Premave comenta, né? Ela dá bom dia a todos e a todas, né? O pessoal da Comissão dos Aparados da Serra tem um trabalho importantíssimo para toda essa região da Serra do Sul do Brasil. Temos mais participações aqui, a Silmar Cuso, né? A Arte Alerta, você comentou aí que um dos trabalhos da comissão, né, foi usar a arte, né? E a gente aqui como observatório sabe o poder do artivismo para mobilizar e para tocar as pessoas, né? Muitas vezes os artistas conseguem ir ali bem na veia, né? Passar a mensagem que às vezes a gente fala e parece que, né, ninguém escuta, e o artista vai lá e para e a pessoa presta consegue, atenção. com essa sensibilidade, traduzir aquilo, né? Exatamente, é impressionante o poder da arte. A Silmar ainda comenta, né? Uma das iniciativas da comissão era levar as pessoas para conhecer a região, né? E ela fala que muita gente conheceu os aparatos na década de 90 nas excursões da comissão, né? É um trabalho já muito antigo, né? E como que você vê de lá para cá esse avanço? Você falou que justamente o setor de turismo impulsionou a economia, né? O desenvolvimento social, o desenvolvimento cultural, por exemplo, das cidades de Urubici, de Cambará também, né? Mas isso em São Joaquim também é possível, isso está acontecendo graças também ao Parque Nacional São Joaquim. Sim, que é principalmente o que aconteceu com Urubici, né? Mas nós temos na outra ponta do parque, na ponta sul, a cidade de Bom Jardim da Serra, que pode ser muito beneficiada com o Cânion do Funil, que assim, é quase uma unanimidade entre nós todos da comissão, que é a paisagem mais bela de todas dos aparados. Assim, é um ícone da região toda, é um ícone do parque, e que não tem sido aproveitado assim, de forma correta, né, para gerar esse desenvolvimento. Primeiro porque, infelizmente, faz parte dessas áreas que os senadores catarinenses e parlamentares catarinenses querem retirar do parque, que é incompreensível. Não faz sentido Não faz sentido do ponto de vista turístico, mas do ponto de vista, né, de uma exploração predatória faz muito sentido, inclusive para mineração, né, Luiz? Assim, nós e muitos desses políticos se dizem patriotas, né, são nacionalistas, mas o que fazem os países com as suas belezas cênicas? Eles protegem unidades de conservação. É só ver o que o Canadá faz, o que os Estados Unidos faz, o que a Argentina faz. O que nós fizemos com o Parque Nacional do Iguaçu, que protege as cataratas do Iguaçu, foi uma iniciativa tomada pelo nosso pioneiro da aviação, que agora me fugiu o nome, mas o Santos Dumont, né? Santos Dumont, eu estava com isso para dizer assim, Santos Dumont, ao conhecer as cataratas, viu que elas não podiam ficar sobre o controle de um particular apenas, deveriam ser um patrimônio de toda a nação, e batalhou para que o parque fosse criado para que aquelas áreas, para que aquela maravilha natural fosse protegida. Assim como nós tivemos o engenheiro Ramos, que trabalhou para o Parque Nacional de São Joaquim. Então, são pessoas que vislumbraram que essas áreas deveriam ficar para a coletividade. São patrimônios quase que sagrados para o planeta e para a humanidade. Eu fico muitas vezes imaginando, assim, quando os primeiros humanos chegaram na América do Sul,
e foram descendo, foram vindo lá do State Bering, descendo e conhecendo, quando eles devem ter chegado nessas regiões ali, a maravilha que é o encantamento que nós temos também quando chegamos nessa primeira vez. Por isso que o que a Silvia Marcuso falou, de nós levarmos as pessoas para conhecer, porque as pessoas não se envolvem se não conhecem. Então, o objetivo de se ter atividades turísticas nos parques nacionais é que muitas vezes um atrativo que corresponde a 1% da área, 0,5% da área, ou 2% da área que vai ter visitação, ele ajuda a salvar os outros 98%. E ajuda a justificar toda a proteção da biodiversidade que nós fazemos nos outros 98%, e mesmo ali nesses 2%, porque essa visita, quando está dentro de uma área com estrutura, com o trabalho de educação ambiental, ela é uma visita que causa muito menos impacto do que uma visita que não tem orientação. Então, nós temos, por exemplo, no Iguaçu, são 1,5 milhão praticamente de visitantes ano antes da pandemia, que ajudam a defender os outros 180 mil hectares da área que não estão junto às cataratas, mas que devem ser preservados tanto daquele projeto esdrúxulo da reabertura da Estrada do Colono, né, que vocês também já estão debatendo. Então, nós não vemos como uma área tão importante possa ficar nas mãos de um proprietário só. Porque várias coisas podem acontecer. Essas áreas, por exemplo, pode alguém resolver, um bilionário mundial, fazer uma mansão ali, fechar as áreas e ficar com aquela beleza só para si. Pode um resort também milionário se instalar ali e não deixar com que a população possa ter acesso a essa maravilha natural. Então, a importância de serem áreas públicas, de estarem em parques nacionais, é justamente para garantir que as áreas sejam preservadas, que não haja, que nem foi comentado ontem na live, não hajam empreendimentos de mineração ali e nem de turismo predatório, e que nós possamos, ao longo não só desses 60 anos, mas ao longo dos próximos 60 e dos próximos 600 anos, continuar aproveitando aquela paisagem, se encantando com aquela paisagem, tendo a sensação de liberdade, de encantamento que aquela paisagem nos dá. Além de garantir a preservação de todas as outras espécies que estão ali junto, né? Usufruindo dessa paisagem conosco, digamos assim, quando nós vamos apenas como visitantes, né? Então é importante essa questão do cânion do Funil, que também sofre de outras ameaças, que depois nós podemos abordar, porque o cânion do Funil ele é o limite sul do Parque Nacional de São Joaquim, e a 60 metros dele já não é mais parque, 60 metros da borda do cânion já não é mais parque, são áreas privadas. E ali já tem surgido empreendimentos que querem se instalar ali, mas não empreendimentos voltados à preservação da área, mas empreendimentos que querem explorar a área com impacto visual. Então, acho que isso é importante depois nós abordarmos. Não sei se queres fazer algum outro questionamento. Eu acho que vamos começar a falar sobre esses empreendimentos, né? Porque a gente tem 2 grandes empreendimentos já em processo avançado, inclusive são parte da luta aí da Comissão de Defesa dos Aparados da Serra. A gente tem um parque eólico, né? Como que está a situação desse parque que vai, né, afetar essa paisagem de uma forma bastante impactante, Luiz? Bom, eu só me lembrei uma coisa, antes, Sandra, vou falar Nós tivemos um envolvimento também no Parque de São Joaquim, através de uma grande liderança nossa, que já é falecido, Oswaldo Balbinot, que trabalhou muito na questão da proteção do cânion do Funil e na definição dos limites, naquela lei de definição dos limites em 2016. Desculpa. O Oswaldo ele fez um trabalho muito grande junto ao ICMBio colaborando naquela definição dos limites. Foi um dos nossos voluntários que trabalhou muito por essa área. E em 2018, até por causa desse trabalho do Oswaldo, quando começaram as notícias da implantação do empreendimento eólico, nós fomos atrás, avaliamos o EA-RIMA e a licença recebida e verificamos que havia uma série de irregularidades e que o impacto era muito grande. O impacto visual das torres, praticamente assim, nada contra a energia eólica, aliás, tudo a favor da energia eólica, sim, mas existem centenas de locais no Planalto, né, que não estão
nas paisagens mais icônicas, né? São paisagens normais, são paisagens bonitas, todas as paisagens da borda praticamente são bonitas, mas é evidente que nós não queremos que a preservação de tudo, né? Nós temos essa luta pelo parque, queremos que as outras áreas sejam usadas de uma maneira ecologicamente equilibrada. E a energia eólica é uma dessas maneiras de utilizar e de gerar energia com menor impacto ambiental. Mas não ali, não junto dessa paisagem. Nós ficamos até impressionados de ver como uma empresa coloca o nome do complexo eólico Canyon do Funil, e é uma empresa de origem europeia, a Vilco, que era a principal acionista responsável pelo empreendimento. E nós tivemos, nessa tentativa de implantação do projeto eólico, que depois ele foi impactado por outro empreendimento, e isso é uma coisa que é muito, muito importante ressaltar, assim, o órgão ambiental de Santa Catarina, o IMA, que faz esses licenciamentos fora do parque, né, concedeu a licença sem preocupação com esse que é um dos, como a gente falou, é um cenário que já é um cenário que divulga Santa Catarina para o mundo, para o Brasil inteiro. Vários programas de televisão, empresas colocam as imagens do funil como imagens referenciais da Serra Catarinense, e o órgão ambiental simplesmente desconsidera isso. Deu a licença, né? O Instituto Chico Mendes, a equipe do parque, até foi contrário. A equipe do parque, que tem feito um trabalho, aliás, é de cumprimentar nesses 60 anos o trabalho relevante da equipe do parque, né? Que já conseguiu construir um plano de manejo conciso, conseguiu agora fazer o plano de uso público, né? Tem se envolvido nas questões. A equipe do parque deu um parecer negativo ao parque eólico. Até aqui o Rafa comenta, né, que existe já um enorme parque eólico inutilizado no Canyon da Ronda. Olha só. Ali junto à Serra do Rio do Rastro, um pouco ao sul do Canyon do Funil. Ele acrescenta ainda que o Valdo deu um pontapé inicial para salvar o funil, é nosso dever validar isso, né? A Miriam Prochnow também comenta que grande Osvaldo, como faz falta, né? E acrescenta que mesmo trilhas de visitação precisam ser bem planejadas nessa região para não impactar. Imagina então permitir mineração nesse local. É destruição, e uma destruição em altíssima escala e muito rápida, né? A gente percebe que algumas mineradoras atuam feito gafanhotos, elas deixam um estrago gigantesco e depois vão para outro lugar extrair, né? Algumas mineradoras, claro, respeitam todo o processo legal, né, de licenciamento, né? Mas nem todas. A gente sabe que no Brasil a mineração não funciona da maneira como deveria. Agora, essa região do Canyon do Funil é um patrimônio de altíssimo grau de beleza, né? Um patrimônio, um cenário deslumbrante e está em constante ameaça de redução de área, ameaça também de construção de empreendimentos, né? E como que vocês têm feito o trabalho prático na defesa, né? Eu vejo que vocês têm mobilizado o Ministério Público, mobilizado entidades políticas também, né? É um trabalho aí de luta e combate constante. Nós, então, desde 2019, entramos nessa questão dos empreendimentos. Infelizmente, nós tivemos um empreendimento que correu paralelo, né, porque como ele era maior, é uma linha de transmissão que é coordenada pela EDP, Energia de Portugal, outra empresa europeia, que não viu o Canyon, né, não viu, ao fazer o seu projeto, não viu o Canyon, e o Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA, também não viu o Canyon. E trouxeram a linha de transmissão passando ao longo da Borda Sul, onde se pretendiam instalar as usinas, as turbinas eólicas. Então, nós tivemos essa linha de transmissão, nós também fizemos uma representação. A primeira representação nós fizemos com várias entidades, a Rede de ONGs da Mata Atlântica, a Premave, a Agapan aqui do Rio Grande do Sul, o INGA e o Instituto Curicaca assinaram a representação conosco ao Ministério Público Federal e ao Ministério Público de Santa Catarina com relação ao licenciamento do parque eólico. Junto com isso, nós entramos com a representação, assim que soubemos da implantação da linha de transmissão, entramos com a representação também com relação a essa linha,
porque já há uma linha de transmissão de energia ao sul da estrada da Serra do Rio do Rastro. Então, o natural, quando se faz o empreendimento desse, é tu já aproveitar os acessos para as torres e construir em paralelo a essa, junto a essa, para que a própria manutenção não tenha dois locais. Mas, infelizmente, eles trouxeram essa linha ao norte e estão passando já junto ao cânion do funil, na área onde haveriam as turbinas eólicas. É lógico que uma torre de transmissão tem menos impacto visual que uma turbina eólica, mas mesmo assim tem impacto visual. Então, é uma tristeza que uma empresa de energia, podendo detalhar o seu projeto e fazer e respeitar os atrativos naturais, respeitar as paisagens turísticas relevantes, implante uma linha de transmissão junto do cânion do funil. E essa linha de transmissão já está sendo implantada. Nós, inclusive, um dos nossos membros, o Peter de Oliveira, que também fez um trabalho brilhante, ele e o Douglas Eckler construíram as representações, basicamente, analisando os EIAs e trabalhando ficou tão chocado com o início da implantação que meio que se afastou. E quase que nós não participamos da rede de amigas e amigos do parque, porque nós estávamos num momento meio que de luta, assim, de dizer, pô, nós lutamos tanto por isso, levamos aos ministérios públicos e daqui a pouco o órgão de Santa Catarina dá 2 licenças ambientais, né, que destrói o meio ambiente, destrói uma paisagem icônica. Né? Isso é uma coisa que é incompreensível. Então, aí a licença ambiental vira uma mera burocracia, porque se não se dá a efetiva proteção que essas licenças deveriam dar, nós ficamos desarmados. Ou seja, era para um órgão ambiental proteger o ambiente, era para os ministérios públicos conseguirem barrar essas iniciativas que não protegem, que degradam o ambiente, mas infelizmente não conseguimos, mesmo com as representações, que essa linha de transmissão fosse barrada. O projeto eólico foi impedido pela própria linha de transmissão. A linha de transmissão parece que inviabilizou o projeto eólico, porque ocorria no mesmo local, concorria com ele no mesmo local, dificuldades de acessos e outras acabaram fazendo com que o projeto não fosse adiante. Mas a linha de transmissão está lá sendo construída e vai desfigurar a paisagem do cânion do funil, né? Não tendo mais aquele caráter de totalmente natural. As pessoas, ao chegarem lá, não vão ver um ambiente totalmente natural, porque se olharem para o sul, vão ver torres de transmissão enormes ali implantadas, infelizmente. Então, é uma pena que a própria EDP, que é uma empresa que nos seus sites fala do seu compromisso ambiental, fala da questão da sustentabilidade, não tenha se atentado a uma maravilha natural como essa. Entende? Nós tentamos contato, enviamos também cópia da nossa representação para a empresa, mas sequer resposta tivemos. Então, isso não nos impede de continuar lutando, né? Continuar lutando para que o cânion do funil siga dentro do Parque Nacional de São Joaquim, que as outras belezas do Parque Nacional de São Joaquim sejam conhecidas junto com o cânion do funil, e nós possamos ter cada vez mais um desenvolvimento da região e a proteção dessa área, né? Fazendo com que a sua rica biodiversidade permaneça ali e seja conhecida pelas futuras gerações, né? Não só por nós, e pelo seu valor intrínseco, que essas espécies possam seguir vivendo, né? Nós não temos, como seres humanos, o direito de desconhecer o direito à vida das outras espécies, né? E garantir, já que nós temos, pelo menos pretensamente temos essa consciência, né, garantir que elas possam seguir também com a sua evolução nesse planeta, então, assim como nós seguimos. Então, isso é muito importante que a gente possa ter e garantir, e esse é o papel dos parques nacionais, né? Exatamente, preservar pelo menos amostras, né? A Isa comenta que não podem fazer isso com a serra, não só podem, como já estão fazendo e com autorização dos órgãos públicos que deveriam fiscalizar e controlar, né? O Rafa comenta, né, que já existe um caminho de linha de transmissão ali ao lado, no oratório, né? E, inclusive, pelo seu relato, aí, Luiz, parece uma história repetida que a gente está vivendo aqui no Paraná também com uma empresa francesa, a Engie, ou Engie, né, como alguns falam, está passando linhas de transmissão simplesmente sobre florestas com araucárias, né, que estão absolutamente em ameaça de extinção, e a gente tem feito um trabalho muito forte mesmo para tentar impedir, judicializar, né, para que sejam
feitos outros trajetos que não passem por áreas de proteção ambiental, que não passem dentro de unidades de conservação, que não passem por cenários que também são cartões postais aqui do nosso estado. E olha, é uma luta, hein, porque a gente tem uma anuência muito forte aí dos nossos políticos, né? Realmente, acho que tem não só o interesse econômico envolvido, mas como tem uma permissividade muito forte dos nossos governantes com esse tipo de atuação, né? Eles que deveriam estar muito mais atentos ao patrimônio que é de todos os brasileiros, né? Estão simplesmente deixando a boiada passar, e não somente isso, né? Estão incentivando essa boiada a passar. Agora, é muito forte também, né, essa questão aí da mudança de alteração no cenário, e é uma luta constante, né? Porque a gente vê também que tem interesses de proprietários, né, interesses de políticos, principalmente agora perto das eleições, né, para favorecer alguns donos de terras ali no entorno que ainda não foram indenizados. Existe também essa briga envolvendo uma regularização fundiária que o governo não leva a sério, não só aí no Parque Nacional de São Joaquim, como em outras unidades de conservação, né? Existem esses passivos aí das regularizações fundiárias que geram também muito pano para manga, e muito pano para manga e muito oportunismo eleitoral também. Claro. Até é importante fixar esse oportunismo, porque o orçamento da União, né, que poderia contemplar o pagamento das apropriações, é aprovado pelo Congresso Nacional. Aí a gente se pergunta qual foi a emenda que esses parlamentares fizeram para que o ICMBio tivesse dinheiro para pagar as apropriações. Priorizaram alguma vez? Fizeram alguma emenda parlamentar para que o parque tivesse dinheiro para as apropriações? Nunca. Então, é uma demagogia que fazem em cima do sofrimento desses proprietários, porque eles têm o poder da caneta, né, para fazer isso. Se incomoda o fato das áreas não terem sido desapropriadas, eles podem muito bem, porque boa parte dos senadores estão junto desse projeto de poder antiambiental do que representa o presidente Bolsonaro, né, que é contra o meio ambiente. Mas se eles ficam tão incomodados com isso, por que não tomam atitudes para resolver? Coloquem no orçamento da União verbas para pagamento desses proprietários. Façam emendas parlamentares para dotar de recursos o Parque Nacional de São Joaquim, para que possa pagar essas desapropriações e fazer o investimento necessário para a sua estrutura avançar, para que não precise quase 60 anos para ter um plano de uso público, para ter uma equipe mínima para trabalhar. Que, como o Paulo Santi, que faz um excelente trabalho, colocou, para ter uma equipe para fiscalizar a área corretamente com relação à caça e outras destruições, ele precisaria de uma equipe 5 vezes maior, né? Então, só que não se vê o esforço desses políticos que querem destruir o parque no sentido de dotar o parque de condições de fazer, quer dizer, eles ficam fazendo demagogia, o governo não paga, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma, como se eles não apoiassem os governos há muito tempo, como se eles não fossem parte dos governos e não pudessem, na hora da elaboração do orçamento, dotar os órgãos ambientais de recursos necessários para isso. Mas o que eles fazem é cada vez deixar os órgãos ambientais mais à míngua, para que não consigam fazer os seus trabalhos, e depois usam essa ineficiência que vem da falta de recursos e da falta de uma prioridade de ação para justificar a retirada de ativos ambientais, para justificar a diminuição de áreas de unidade de conservação. Então, infelizmente, assim, eles trabalham com o sofrimento. A gente entende o sofrimento dos proprietários. O ideal seria que essas apropriações acontecessem rapidamente, as indenizações, né? Porque, lógico, o Parque São Joaquim tem muitas áreas devolutas, muitas áreas de encosta, não são todos os 50 mil hectares que devem ser desapropriados. Mas ontem a Ângela, da Rede ProAlces, falou que tem em torno de 300 a 350 propriedades que precisariam de indenização dentro do parque, de tamanhos variados. E é importante que essa situação se resolva. Como é que em 60 anos o governo brasileiro não conseguiu resolver isso? Isso fala muito da falta de priorização dos órgãos ambientais. Se tivesse recursos, tivesse envolvido. Eu acho que nós somos um país que precisa de recursos em várias áreas. Mas se nós observarmos, se aumentar 50% a verba dos órgãos ambientais, isso não vai significar 0,0 alguma coisa no orçamento total da União, né? Então, e isso daria muito mais força para que o ICMBio conseguisse avançar em muito essas desapropriações, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê é só a parte demagógica da atividade política, que é
ir contra uma unidade de conservação sem nunca fazer nada para auxiliá-la, né? Sem nunca fazer uma emenda, sem nunca botar um recurso no orçamento. Parece algo assim oportunista, né? Uma situação que é mantida propositalmente para gerar conflitos e gerar argumentos eleitoreiros, né? Ó, se o Outra área ambiental. Se o Marcuso comenta que a sociedade precisa compreender a necessidade de se proteger áreas como o funil, né, que a gente não pode também desanimar nessa situação. Jean Guimarães, diretor do observatório, né, comenta que essa situação envolvendo as linhas de transmissão são praticamente idênticas à que estamos vivendo aqui no Paraná com a área de proteção ambiental da Escarpa Devoniana, né. Inclusive, a gente tem que reforçar que não são apenas torres de transmissão, né, são empreendimentos que vão ter um impacto aí nos mananciais, né, com terraplanagem, construção de estradas, né, impacto também na biodiversidade, em nascentes, né, não é apenas colocar ali uma torre de transmissão que já vai enfeiar uma paisagem né, tornar ali uma presença humana constante em uma área natural, são outros impactos que também vêm junto com esse tipo de empreendimento, né? As linhas de transmissão aí no caso da Serra Geral acabaram barrando o parque eólico, né, que teria um impacto maior ainda, mas mesmo assim existe um impacto gigantesco. Agora eu gostaria de aproveitar o gancho aqui da Sil para você comentasse por que, né, que devemos proteger o cânion do Funil, né, nós como brasileiros. Nós temos essa questão do compromisso com as nossas paisagens, com as nossas belezas cênicas, né? Isso está lá na lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, isso faz parte, digamos, assim como todos os países protegem as suas belezas naturais, nós temos que defender para que elas possam continuar sendo vistas, para que elas possam continuar sendo vistas por toda a população, para quem puder visitar, assim como nós temos Fernando de Noronha, as cataratas do Iguaçu, nós temos o Morro Pai João na Chapada Diamantina, nós temos várias paisagens que são assim lembranças do Brasil, formas o Cristo Redentor lá no Parque Nacional da Tijuca, são paisagens que não se imagina que possam ser, daqui a pouco, botar uma linha de transmissão, mesmo aqui no nosso Parque dos Aparados, não se imagina mais, que já são parques consolidados na Fortaleza, não se imagina mais que venham colocar uma linha de transmissão ali. Uma comunidade como a de Cambará vai protestar, dizer, olha, vem cá, por que vocês vão ganhar bilhões na transmissão de energia e todo esse desenvolvimento que o turismo está trazendo para toda a nossa comunidade vai ser desperdiçado? Né? Infelizmente, a comunidade Bom Jardim da Serra ainda não se apropriou dessa questão do cânion do Funil, da importância dele para o seu próprio desenvolvimento. Né? E isso faz com que nós tenhamos que manter essa luta, manter essa disposição para que nós possamos manter o cânion do Funil dentro do parque, assim como as demais áreas que são também muito importantes do ponto de vista da conservação da biodiversidade. Talvez não sejam paisagens tão relevantes, mas pesam muito no objetivo final do Parque Nacional, que é proteger a biodiversidade. As outras áreas têm espécies raras, têm espécies ameaçadas, nos dão um mínimo de área protegida, porque nós sabemos que para ter uma proteção de uma determinada região, uma unidade de conservação deveria ter um tamanho acima de 150 mil hectares. Nós estamos com um terço disso no Parque Nacional de São Joaquim. Por isso que tem a proposta também da criação do Parque Nacional dos Campos dos Padres, contíguo ao norte, para que nós pudéssemos ter uma área maior protegida. Porque isso garante que não hajam extinções locais e que aquelas unidades tenham um tamanho suficiente para que a natureza consiga se manter e evoluir sem extinções da pressão humana, oriundas da pressão humana. Mas a nossa área já é de 50 mil hectares, se nós baixarmos 10 mil, nós vamos ficar com 40 mil hectares apenas protegidos, e isso pode levar ao longo do tempo a extinções locais de espécies. Então é importante nós, além de preservarmos a beleza cênica, garantirmos também as outras áreas. E para dar esperança, eu acho que nós tivemos esse surgimento da rede de amigas e amigos do parque, né, que foi uma atividade muito interessante assim de trabalho coletivo. Surgiu de uma atividade do projeto Galo Verde aqui de Santa Catarina, que, comemorando o Dia Mundial da Água, começou a tratar dessas questões do Parque Nacional de São Joaquim
e fez com que aí convida a Premav, aí convida a comissão para participar. E isso foi trazendo outras entidades, e hoje nós somos um grupo bem grande que conseguiu fazer essas atividades da semana comemorativas, mas de demarcação também, de posição na semana dos 60 anos do parque, que tem sido bem interessante, né, enquanto trabalho coletivo, e que apontam para a necessidade de mais mobilização para que nós possamos derrotar esses projetos que estão na Câmara e no Senado. Sabemos que vai ser difícil, porque há um sentimento antiambiental que foi estimulado ideologicamente, né, pela mídia e por grupos que são contra o meio ambiente em cima de interesses econômicos, de exploração desenfreada, sem controle, né, como se nós voltássemos à época da década de 70, antes de nós termos a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, que surgiu em 81, surgiu ainda na ditadura a Lei de Proteção Ambiental, porque os desastres ambientais eram muito grandes no país na década de 70. Né? Isso é questão de relembrar, a cidade mais poluída do planeta ficava no Brasil, na década de 70, era Cubatão, na Baixada Santista. Era exemplo de matérias no mundo todo sobre o local mais poluído do planeta. Que imaginar o Brasil com toda essa diversidade ambiental, com todo o seu tamanho, e ter o local mais poluído do planeta era uma coisa absurda. E a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente veio para melhorar muito disso. Mas, infelizmente, vários retrocessos começaram agora, principalmente a partir dos anos 2010, com retiradas e mudanças de legislação visando apenas liberar os empreendimentos para fazer o que quiser. E aí acontece isso que está acontecendo em Santa Catarina. Tem que ter agilidade para dar licença. Aí dão uma licença em cima de uma área extremamente importante, ao lado de um parque nacional, junto das suas maiores belezas cênicas, sem o cuidado necessário. Então, a rede ela veio para trazer isso, talvez a esperança de que nós possamos juntos mobilizar uma parcela maior da população que venha principalmente os visitantes do Parque Nacional, os visitantes de outros parques nacionais, para que esses possam se mobilizar e criar uma força também política que possa barrar esses projetos no Senado e na Câmara. Né? Até o Long comenta, eles não têm vontade nem condições de governar. E a gente percebe que existe uma frente parlamentar ambientalista, né? Mas a bancada ruralista, a bancada pró-governo é muito mais numerosa, muito mais forte, tem feito muitas negociatas, né? Toma lá da cá da política brasileira, né? E acaba passando aí algumas alterações nas leis, decretos, inclusive, que prejudicam muito o nosso patrimônio, as nossas florestas e comprometem também os nossos recursos para o futuro, como a água, por exemplo, os nossos recursos para as próximas gerações, né? Estão pensando somente no deles, né? Jean Guimarães comenta ainda a respeito aqui das indenizações, né? Ele conhece bem a região, ele comenta que ninguém mora na maioria das áreas do parque, são áreas de criação de gado ou especulação imobiliária, né? Então, existe um argumento aí dos políticos pró-redução de área, que há cerca de 2.500 pessoas impactadas, mas Angela Cuxa trouxe esse número na live de ontem, que são cerca de 350 propriedades, e Gen acrescenta aqui que são principalmente áreas de criação de gado, especulação imobiliária, áreas então que poderiam ser agregadas, né, os proprietários serem indenizados e acabar com esses conflitos e esse oportunismo eleitoral, esse discurso frequente, né. A Miriam comenta aqui, Sandra, a Sil Marcuso é a Silvia, grande jornalista, ativista ambiental de longa data. Ah, legal! O Instagram, às vezes a gente usa aqui uns arrobas de nome, né, a gente não entende muito bem na hora de falar, até peço desculpa aí se eu falo o nome do pessoal que está participando errado, mas é por causa desses arrobas, e aqui também a visibilidade é pequenininha, às vezes a gente acaba não enxergando, né? O Rafa Sombrio, né? Por isso a educação ambiental, inclusive ou principalmente das pessoas da região, é fundamental. A Sil, né, a jornalista, e aí a narrativa da região não considera toda essa riqueza paisagística, né? Paisagem também é um patrimônio, né? Às vezes as pessoas pensam, natureza, floresta, animais, né? Mas a paisagem por si só já é um patrimônio gigantesco, né? E frágil também, como a gente vê com esses empreendimentos que se instalam numa velocidade muito rápida, né, Luiz? E é muito fácil dela ser poluída, dela ser destruída, dela perder o interesse, né? Então nós temos que perceber, as paisagens têm esse efeito, né? Nós somos uma espécie
que gosta muito do visual. Nós gostamos de... Viajamos, às vezes atravessamos o planeta para ver determinadas paisagens, para ver... Às vezes tu viu numa foto ou viu num vídeo e fica naquilo, eu tenho que conhecer isso pessoalmente. E as pessoas Sim. fazem isso, né? Atravessam o planeta para conhecer uma paisagem maravilhosa. E só ver Iguaçu, mesmo aqui os nossos parques dos aparados da Serra e Serra Geral já recebem cada vez mais turistas internacionais, né? Principalmente agora do Cone Sul, mas começam a receber pessoas que ficam maravilhadas com essas nossas paisagens e que são diferentes e que tem espécies. Daqui a pouco tu está vendo um cânion que poderia ser uma paisagem que existe em todos os outros locais, mas tu vira para o oeste e dá de frente para uma mata de araucária que só tem aqui, que é belíssima, né? E as pessoas de outros países ficam maravilhadas quando muitas vezes nós acabamos tendo uma visão, e eu lembro muito de uma fala do Ailton Krenak, ainda nos anos 80, quando ele disse que a mentalidade, ele achava que a mentalidade da civilização, da civilização branca ou da civilização europeia que veio aqui, era uma mentalidade garimpeira, né, que se preocupava só em chegar aqui e extrair como se fosse para outro lugar, sem ter o cuidado com a terra, que é o cuidado que os povos originais têm. Eles não pretendem sair de outro lugar, aqui é o lugar que eles vivem. Eles querem manter esse lugar limpo, adequado para que o seu povo possa continuar vivendo. E muitas vezes o espírito que nós parecemos ter é esse espírito de chegar, extrair, enriquecer e voltar. Voltar para onde, né? Voltar talvez para a Europa, voltar para onde vieram os nossos colonizadores. Então, infelizmente, esse espírito ainda é muito arraigado no Brasil. Não se aceita os controles de empreendimentos, por isso nós temos ainda essas atividades de garimpo muito intensas em áreas indígenas, e todo esse conflito que nós temos na Amazônia, na terra indígena Yanomami, e em outras terras indígenas também. Quer dizer, essa busca do extrair sem nenhum controle e se possível, sem nenhum pagamento de imposto também. E sumir com esse dinheiro, fazer outra coisa, sem nenhum compromisso com o que sobra depois, com a degradação ambiental que sobra. Então, nós vimos já muito isso nas atividades de mineração, isso mudou com algumas empresas, mas até anos atrás, antes da Política Nacional de Meio Ambiente, o que nós vimos eram verdadeiras chagas depois da atividade de mineração, né? Então, nós temos que seguir com essa luta, seguir tentando manter o que nos resta. E o Parque Nacional do São Joaquim, acho que ele pode ser um exemplo de uma coisa que una muita gente no país. Que essa paisagem faça com que essas pessoas que já conhecem, que vão conhecer ainda, possam dizer, bom, agora chega. Acho que chegou no limite. Áreas como essa não podem ser destruídas, não podem ser simplesmente tratadas com desinteresse, sem nenhuma atenção. Então, e isso possa talvez mudar a atitude dos políticos e influenciar as próximas eleições para que nós possamos ter uma representação melhor, mais preocupada com a sustentabilidade e com a proteção do nosso patrimônio natural, né? Uhum. A Miriam lembra que a proposta do Parque Nacional do Campo dos Padres está pronta para a criação, com todos os trâmites completos, e foi engavetada, né? Só faltava assinar. A Premave aí, queremos nosso Parque Nacional de São Joaquim inteiro. Rafa Sombrio, né? Miriam, é importante destacar que o Campo dos Padres também é alvo de um empreendimento eólico. Ai, não acaba isso, né? E o Jardim dos Beija-Flores de Foz, né? Comenta aqui Luiz Felipe, você, sua equipe, o AJC tem a minha total admiração por toda essa luta pelo bem-estar e boa convivência entre homem e natureza. Essa live nos inspira por aqui também. Olha, pessoal de Foz do Iguaçu aí, muito obrigada pelo reconhecimento, pelo apoio. A Isa Noemi, vamos trabalhar juntos. Teve outras participações aqui também, né? Peço desculpa se eu não consegui colocar todos. Ó, o Murilo aí
temos que colocar Bom Jardim da Serra no início das cavalgadas. Ele me mandou fotos agora aqui no WhatsApp das cavalgadas que ele fez aí, fotos maravilhosas, Murilo, depois eu vou ver com muita calma. A gente vai encerrando aqui a transmissão, Luiz Felipe, lembrando que hoje às 19 horas, né, vai ter aí uma nova live, um debate a respeito da criação e gestão das unidades de conservação, né? O que será que as pessoas sabem sobre esse tema? Vai ter a participação de Paulo Santos, gestor do Parque Nacional de São Joaquim. Vai ter a participação também de Rodrigo Lechovics, diretor da Fundação Florestal de São Paulo, Vigor Schaffer, conselheiro da APREMAVE, e Clóvis Borges, diretor executivo da Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS. Vai ser então um bate-papo ao vivo sobre criação e gestão de unidades de conservação no Brasil, com um olhar específico, né, sobre o Parque Nacional de São Joaquim. Então, se vocês quiserem assistir, acompanhar às 7 horas da noite, né, acompanha aqui o Stories do Observatório, eu vou deixar o link aí para facilitar o pessoal a acessar às 7 da noite. E amanhã, Luiz Felipe, a gente vai receber aqui o Rafael Moisés, ele que é guia de turismo, é cavaleiro templário também aí, e ele vai trazer algumas curiosidades, mistérios e lendas de Urubici, Santa Catarina, lendas envolvendo também a unidade de conservação. Muitas curiosidades aí, vamos contar histórias amanhã. Eu agradeço muito a sua participação, as suas informações e o seu ativismo, Luiz Felipe. Foi um prazer conhecê-lo. Igualmente, Sandra. Sigam adiante. Muito bom o trabalho de vocês.